Foco no afeto de número 357. Tema de hoje: a tentadora infelicidade. Como é que pode ser tentadora uma infelicidade? Ou a infelicidade em si? Como é que a gente pode se sentir tentado a mergulhar na infelicidade? E de uma certa forma até confundi-la com felicidade. Como é que a gente se deixa enganar quando vendem, entre aspas, para a gente uma ideia de felicidade, mas que na verdade é a vivência de uma infelicidade? Como é que a gente cai nesse equívoco, nessa pegadinha, não é? Nós vamos falar disso agora mesmo. É ridiculamente impressionante como os nossos egos são tão influenciáveis pelo que os outros dizem. Os egos excessivamente influenciáveis pelo que os outros dizem estão desesperados pela aceitação social para não sentirem-se excluídos. Aí fazem qualquer coisa para se sentirem aceitos, negam a si próprios, negam os afetos, negam a felicidade da autorrealização, do autoconhecimento, do crescimento pessoal e espiritual, negam a saúde, negam tudo de saudavelmente bom para obterem a equivocada felicidade da aceitação social. Cultivam como servos e escravos aquilo que lhes foi vendido como felicidade, mas que não passa de uma tentadora infelicidade, por ser o caminho do distanciamento de si próprio, em detrimento da própria vida saudável. Tornam-se policiais impiedosos em relação às pessoas felizes que se entregaram ao autoconhecimento e que vivem cada vez mais autorrealizadas. Quando esses escravos voluntários da aceitação social veem alguém que está muito feliz, vivendo uma situação atípica para o social, eles se irritam ao perceberem que de tão felizes essas pessoas realizadas chegam a esquecer o que o social pensa do que elas estão fazendo. Eles, escravos, estão obcecados pela aceitação social. Eles têm listas, relatórios do que o social espera e atendem como escravos para ter um pouquinho de aceitação. Aí vêm pessoas realizadas que não estão nem aí para alguns ditames opressores do social. Não é indiferentes 100% ao social, até porque isso nem seria saudável. Mas aqueles ditames mais rigorosos, principalmente aqueles que são vendidos: olha, faça isso porque você vai ter a felicidade eterna. E na verdade você vai entrar num esquema muito infeliz, porque você está distanciando-se de si próprio para atender esses ditames, vamos dizer assim, né? Então eles se irritam ao perceberem que de tão felizes essas pessoas realizadas chegam a esquecer o que o social pensa desses comportamentos. O social execra totalmente, mas as pessoas realizadas não estão nem aí. Aí rola uma inveja, né? Para a pessoa autorrealizada, esse caminho representa um ganho, um alívio existencial, um crescimento pessoal, uma ressignificação saudável de muitos valores que outrora, lidos pela ótica do social, revelaram-se toscos e empobrecedores para a sua própria vida. A pessoa realizada percebe que encontrou o seu próprio jeito de ser feliz, não aquele que o social outrora dizia. Ela dava, o social fala o tempo todo, outrora ela dava valor para aquilo ali e aceitava e também era escrava e tudo, mas um belo dia ela percebeu que isso não leva a nada, leva a uma infelicidade, não é? Então ela começou a ouvir a si própria, não é? Ela encontrou o seu próprio jeito de ser feliz, de viver a própria vida, e que se sente autorrealizada assim. Muito bem, nesse caminho a vida como um todo muda para melhor. E a pessoa está convicta em relação a esses novos valores. Afinal, ela está bem, ela está alegre, ela está saudável, está leve, feliz, autorrealizada. Porém, basta um convíviozinho maior, que pode ser por algumas horas ou uns poucos dias, convívio esse com pessoas ancoradas nos valores sociais em detrimento da própria saúde existencial,
para que a pessoa realizada dê uma balançada em relação à autoavaliação da felicidade que de fato está vivendo. Ela começa a questionar, o que é muito saudável. Ela começa a questionar, mas será que esse caminho da autorrealização, eu estou bem, estou feliz e tal, mas, poxa, de repente eu começo a prestar atenção nas pauladas que o social dá, e quando eu presto muita atenção, eu de repente começo a pensar segundo os valores sociais. E aí eu dou uma balançada, a pessoa não percebe que ela é acometida pelas sombras. A gente é um misto de luz e sombras. A luz é o que somos, as sombras são as coisas que estão na gente, não somos nós, estão na gente. Isso confunde o ego, a nossa mente principalmente. Então aí basta um convíviozinho maior, que pode ser por algumas horas ou uns poucos dias, convívio esse com pessoas ancoradas nos valores sociais em detrimento da própria saúde existencial, para que a pessoa já realizada dê uma balançada em relação à autoavaliação da felicidade que de fato está vivendo. Ainda mais quando essas pessoas, os cordeirinhos do social, os escravizados pelo social, ainda mais quando essas pessoas, resignadas com a situação de gado social em que decidiram viver, em troca de uma aceitação, manifestam suas opiniões de forma contrária, reativa, sarcástica, gozadora e enfática a respeito dos novos valores adotados pela pessoa feliz que se libertou da dependência em que ainda os cordeirinhos se encontram. Essa pessoa feliz, já autorrealizada, que balança quanto às suas novas convicções, não percebe o quanto de inveja há nos questionamentos feitos pelos tais cordeirinhos do sistema repressivo. Sim, porque os cordeirinhos sentem que concederam em serem castrados, concederam em não pensarem com suas próprias cabeças, e em não sentirem com seus próprios corações. Por covardia, decidiram adotar a rígida lei não escrita: eu abro mão da minha felicidade para que você possa ser feliz. Quanta generosidade, oh meu Deus, não é? Para o bem da felicidade social, todos devem pensar e agir assim. Ora, todo mundo pensando assim: eu abro mão da minha felicidade para que você possa ser feliz, todo mundo pensando assim para o bem da felicidade social, ninguém vai ser feliz. Porque aquele que ousar ser feliz está tirando o lugar virtual daquele que abriu mão da própria felicidade para dar espaço para o outro ser feliz. Como se todo mundo estivesse numa sala e uma cadeira só, ninguém senta na cadeira ali. Porque sentando na cadeira tira a possibilidade virtual de alguém sentar ali na cadeira. Então todo mundo fica na infelicidade para que o outro possa ser feliz. Tudo isso para conseguirem a inatingível aceitação afetiva social. Ai de quem ousar ser feliz, autorrealizado. Ai de quem ousar ser feliz perto dos cordeirinhos. Ao viver a felicidade escancaradamente nessa medida, o feliz faz com que os cordeirinhos percebam o quanto estão agindo como imbecis. Imbecil igual covarde. Ao viver a felicidade escancaradamente nessa medida, o feliz faz com que os cordeirinhos percebam o quanto estão agindo como imbecis. Quando esses felizes estão afastados, os cordeirinhos se sentem: a vida é assim mesmo, é tudo no sofrimento, a gente tem que dar muito para receber pouco, inclusive o social, se eu der muito, o social vai me aceitar, um dia vai me aceitar, um dia que nunca chega. A presença de um feliz, de um autorrealizado, mostra aos cordeirinhos o quanto eles são infelizes. Mostra que por covardia optaram por ser fantoches de um sistema repressivo, em troca, repito, de uma nunca obtida aceitação. O incauto cordeirinho esquece que, por pura covardia, não ousou ser feliz, ou seja, realizado. Daí desce o porrete em quem aparece com a felicidade nos olhos. Entra na inveja, na profunda inveja, que eu igualo aqui
Nesse caso, inveja igual raiva da própria covardia projetada no autorrealizado. É claro que é importante sempre questionarmos os nossos valores. Lógico, isso é saudável, necessário. Aliás, quem está realizado ou está realizado, porque pelo menos um dia questionou os seus valores. Mas quando ainda nós temos algumas dúvidas básicas, é muito comum a gente balançar diante da retórica dos enquadrados cordeirinhos. Tipo, você tem certeza do que você está fazendo? Porque olha, vai todo mundo virar as costas para você. Você está criando um futuro de abandono. Você está preparado para viver abandonado? Sem afeto? É ridículo, porque fazendo o esquema social você está sem afeto mesmo. É garantia de você estar vivendo sem afeto. Aí não raro a gente duvida da enorme felicidade que a gente conseguiu estabelecer nas nossas vidas. E na pior das hipóteses, abrimos mão desta felicidade em troca da aceitação social por parte dos enquadrados cordeirinhos. Só lembrando, a aceitação social é esta que nunca vem. O social pode aplaudir o seu enquadramento, mas não sabe nem quer saber quem é você. O social não aceita você, aceita a sua submissão. Eu vou repetir porque esse é o ponto estrutural, básico do nosso encontro de hoje aqui. O social pode aplaudir o seu enquadramento nele, no social, mas não sabe nem quer saber quem é você. O seu aspecto interior, o conjunto, afeto, amor, relacionamentos saudáveis, tudo tanto faz, o social nem quer saber. O social pode aplaudir o seu enquadramento, mas não sabe nem quer saber quem é você. O social não aceita você, aceita a sua submissão. Nem todo enquadrado é infeliz. De repente a pessoa que não tem consciência disso, que nem botou reparo, está lá vivendo porque é assim que é a vida, está lá naquele caminho de rato, vai e vem irrefletidamente, porque o nível de consciência não chegou, não foi suficiente para perceber isso. Então ele não está vivendo um conflito existencial, ele vive o desconforto da rejeição e de tudo mais, mas ele acha que a vida é assim. Então por isso nem todo enquadrado é infeliz, mas todo enquadrado invejoso é infeliz. Porque ele percebe o que está perdendo quando vê a cara de um realizado. E por infeliz aqui eu quero dizer, amargamente triste pela rendição à própria covardia. Essas pessoas que se tornam saudáveis, os autorrealizados, precisam praticar muita, mas muita meditação para aumentarem a percepção. Isso para que os seus próprios valores fiquem bem claros e não sujeitos às nuvens e tempestades que, na verdade, já não existem mais em suas vidas. Essas nuvens e tempestades aparecem para os autorrealizados sob a forma de fantasmas, nas palavras de crítica destrutiva dos cordeirinhos invejosos. Quando os cordeirinhos invejosos montam aquele esquema de argumentação que na lógica cartesiana faz um tremendo do sentido, faz todo o sentido. De repente, quando aquela pessoa que está realizada, ela começa a fazer uma leitura daquela argumentação, do ponto de vista da lógica, da mente, do intelecto apenas dissociado do ser, aí cai. Ai, mas eu sou infeliz e não sei, eu sabia que alguma coisa estava errada, só que eventualmente estava com culpa de virar as costas para o social, mas na verdade não está virando as costas. A gente não pode esquecer que 90% das grandes criações que mudaram a humanidade para melhor vieram através das pessoas que transgrediram as repressões sociais. Ó Senhor! Ó Senhor! Né? Mas a pessoa cai em culpa. E aí ela entra, ela cai naquela, ai meu Deus do céu, ai minha Nossa Senhora do Equívoco, será que, ai meu Deus do céu, eu sou infeliz e não sei, começa a questionar a própria felicidade, né? Mas essa oscilação acontece enquanto há a transição.
A transição de um ser que aplaude 100% e é servo do social, escravo do social, voluntariamente, conscientemente escravo do social, e aquele ser que percebeu que essa escravidão não tem nada a ver. Conviver com o social sim, mas ser escravo dele não. Abrir mão da própria autorrealização, da felicidade, da saúde, de jeito nenhum. Quem sabe da sua felicidade é você. Estou chovendo no molhado, eu só estou lembrando aqui. Quem sabe da sua felicidade é você. É importante lembrar isso, porque na hora que a gente é atacado pela sombra, a gente duvida. Eu sei nada da minha felicidade, eu estou equivocado, eu estou fingindo que... eu estou delirando, eu estou num outro planeta, eu estou vivendo fora disso aqui. Eu estou rindo de mim, gente. Quando a gente dá essas osciladas é muito louco. A gente esquece da grande felicidade que é viver uma vida amorosa. Amorosamente viver uma vida saudável. Quem sabe da nossa felicidade é a gente. Quem sabe da sua autorrealização é você. Quem sabe dos seus valores é você. Esse você que medita e, portanto, se conhece cada vez mais. A referência da sua autorrealização, da sua felicidade, vem de dentro, vem da sabedoria. Você a descobriu porque meditou o suficiente, sabendo, inclusive, que por mais que você medite, nunca será o bastante. Quanto mais você medita, mais você descobre que seria interessante meditar mais. Não é um peso, uma carga pesada que você... oh, preciso meditar mais. Não, você sente necessidade de meditar mais. Mantenha, portanto, a sua autorrealização em segredo e com muito foco no afeto. Foco no afeto a você mesmo, foco no afeto a tudo e foco no afeto a todos. Foco no afeto.